Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Café Plano de Saúde. Eu sou o acadêmico Cauê Rodrigues Xavier do segundo período. Eu sou o João, também do segundo período. E esse aqui é o nosso professor. Ele está sendo nosso entrevistado hoje no tema de saúde do idoso referente à qualidade de vida visual. Pode se apresentar, por favor. Me chamo Dr. José Carlos Delfino, atuante na oftalmologia, e diante dos títulos encontrados, então fui professor vários anos da Fundação Educacional do Distrito Federal como biólogo, licenciado e bacharel, professor de vários cursinhos pré-vestibulando aí para medicina, atuo no município na área oftalmológica, na clínica de especialidade, atuo em Brasília também. E hoje atuo também não só como docente, porque quem sempre foi docente não esquece. Hoje me tornei diretor da Universidade Unir, não é Unir, é UniRV. Então, hoje faço parte de tudo isso que vos apresento. Bom, a gente quer agradecer primeiramente a sua presença aqui no nosso projeto de extensão. Nós fizemos ele no intuito de trazer informação ao povo. São muitas coisas que não chegam à população, que as pessoas acabam desconhecendo, e são coisas básicas que a gente tem no intuito aqui de desmistificar, facilitar o acesso à informação. Então a gente agradece muito a sua presença aqui, é algo muito importante para a gente leva esse projeto com muito carinho. Então, muito obrigado. Obrigado, agradeço também pelo convite, por estar com vocês e mostrar um pouco, do que acontece dentro da saúde na área oftalmológica. O acesso, a dificuldade e as demais patologias existentes ou pré-existentes ou que virão a existir. Bom, então, vamos iniciar nosso bate-papo aqui. A gente sabe, nós três aqui usamos óculos, porque eles têm uma habilidade visual relativamente baixa. Isso, bem reduzida. E a gente sabe como é ruim não enxergar de maneira precisa, não enxergar de maneira normal. Então, a gente queria começar sabendo como que a gente faz para chegar na terceira idade, com uma acuidade visual bem saudável, conseguir enxergar com tranquilidade, evitando o máximo possível uma piora. Como cuidar da visão? O primeiro para se cuidar da visão é deixá-la transformar em uma urgência e em uma emergência, que é a dificuldade do acesso que o paciente, ou que o público, ou que a sociedade, a comunidade tem a dificuldade de acesso. E quando, basicamente, essa dificuldade vem, então você vai sofrer as consequências da dificuldade, vai deixar transformar em uma urgência e emergência. Então, o maior índice hoje que nós temos de determinadas patologias oculares, defeitos corretivos, hoje nós já temos um índice de miopia já ultrapassando o índice de catarata. Hoje nós já temos lente regressiva, lente de foco, para ajudar muito essa redução da miopia, manter. E outra também, depois da pandemia, novas doenças estão surgindo, Porque nós tivemos uma pandemia aí onde fica em casa. Então você não tinha acesso a nada. A dificuldade que se tem para se ter o acesso veio logo após a pandemia, mais ainda. Porque você não... Então, depois, logo da pandemia, surgiram novas doenças? Não. Só fez acordar aquelas que estavam em latência. Estava dormindo. Então, tudo aquilo, as formas de lidar com o meio eletrônico, com os meios eletrônicos, a pausa que não se dava, as características que favoreciam o quê? Os defeitos corretivos, a miopia, o astigmatismo, e as determinadas patologias associadas e os demais defeitos corretivos existentes. Se pudéssemos definir assim, sermos precisos em relação à fase do idoso mesmo em si, teriam cuidados específicos, além de não deixar o problema visual se tornar uma urgência, emergência, cuidados devido à idade? Não sei se tem um ressecamento ocular, que seja. Hoje nós não temos, igual você acabou de dizer, irmão, o ressecamento ocular já se torna uma patologia. Por quê? O uso indiscriminado de medicações. Então, hoje o idoso, ele é uma farmácia ambulante.
né? Então ele é um hipocondríaco, então ele gosta muito de medicação. Então a síndrome do olho seco hoje, nós vamos chamar de defeitos corretivos. Qual é o defeito corretivo mais pré-existente? O astigmatismo. Então o hábito de coçar os olhos, as medicações, o uso indevido de corticoide. Nós tivemos um índice muito grande de corticoide na pandemia, muito. Então, era o kit, né? O kit pandemia. Só que não sabiam que outras patologias iriam aparecer. Ou, afinal, outros defeitos cognitivos. Então, a alimentação hoje ela é favorável, porque determinadas patologias, os antioxidantes é quem vão ajudar no envelhecimento. Então, esse antioxidante, a gente encontra muito barato, né? Tudo que for verde escuro, brócolis, agriano, espinafre, couve, rúcula, abacate, kiwi. Cadê as vitaminas também que a gente encontra em todos esses legumes, em todas as folhagens? São os antioxidantes, que hoje já estão se transformando em quê? Em suplementos. Zeaxanthina, bilberry, sementes de uva, luteína, que é encontrada nesses verdes escuros tudinho. São tudo antioxidantes. E eles vão fazer o quê? Lutar contra os radicais livres que causam esse envelhecimento. Nós temos, eu até vou frisar algo, eu tive um paciente recentemente de 32 anos com catarata binocular. 32 anos. Mas por quê? Pelo uso de corticoide. Então, o uso de corticoide hoje também, as farmácias vendem assim, sem controle, muito fácil. Então, hoje você não precisa ter uma receita para comprar medicações. Então, hoje, o tratamento melhor que a gente sempre está recomendando aos pacientes que não façam uso indiscriminado de medicações. Que é o índice que a gente está tendo hoje de muitas patologias existentes. Perfeito. Uma preocupação muito grande agora nessa questão dos medicamentos. Como você mesmo disse, os medicamentos estão ajudando a causar um ressecamento. E a gente acaba vendo que a população idosa agora, com acesso à informação por meio dos celulares, acaba criando uma resistência quando um médico ou um especialista diz para ele que aquilo ali pode estar fazendo mal. Hoje em dia, muito se acredita que tomar o remédio milagrosamente vai resolver o problema. Então, qualquer coisa, tem um remédio. Estou com dor de alergia, toma um remédio. E aí, muito disso, né, você falou a questão dos corticoides, muito presentes nos medicamentos. Então, eu queria perguntar para você, como a gente faz para fazer com que as pessoas idosas prestem mais atenção ao que estão tomando, para ter um cuidado maior relativo ao medicamento? Porque o medicamento está fazendo mal, não só para o corpo todo, mas também como para a questão visual, que eles tanto prezam, né? Sim. Hoje, o idoso, a dificuldade que ele tem é acesso à saúde pública. Então, hoje você coloca um idoso que vai ao posto de saúde e ele diz, eu tenho uma dor. Mas essa dor já é uma dor crônica. E o que fazem muitas vezes? Ele mesmo diz, eu tenho uma dor, eu tenho uma visão turva, eu tenho outras dores associadas, passa remédio para dor. E eu, todas as vezes, então, melhorou no primeiro momento aquela dor, acabou a medicação. Quando ele voltar a sentir a dor, ele não vai novamente ao posto de saúde, ele vai se automedicar. E a gente tem um problema muito sério, porque desde quando foi colocada a normativa que não se deve vender as drogas, muitas delas sem prescrição médica, hoje, nas farmácias, nas grandes redes, não se vendem, mas nos pequenos sim. E nós tivemos esse índice muito grande na pandemia, porque as medicações saíam aleatoriamente. Então, o que a gente pede hoje, não faça uso de medicações sem prescrição médica. Por quê? Porque quando você usa essa medicação, ela altera sistemas. Mas ele esquece por quê? Porque ele não sabe o que é sistema. Então, o sistema neurológico, visual, gastrointestinal, respiratório, urogenital, renal, circulatório. Então, ele não sabe o que é sistema. Então, a medicação ela vai afetar sistemas. É sempre querendo o resultado mais rápido, o resultado mais fácil. Sim, o resultado mais rápido, né? Então, muitas vezes a gente, igual vocês falaram aí, o acesso fácil que se tem hoje você pega uma pessoa de 80 anos, que ele tem Instagram.
Entendeu? Então eu peguei um paciente, Paciente. justo, eu consultei um paciente um dia desse, ele falou assim, eu quero um notebook. Aí eu falei, não, é um aplicativo, um notebook. Ele falou, pois é, eu vou fazer isso aí porque ela diz tudo. Um amigo me mostrou, eu falei, mas um amigo semelhante à tua idade, falou igual à minha idade, acima dos 60 anos. Então eles já estão bem informados. E ali vai dar todo tipo de medicação, dosagem, como que a doença se manifesta. Então, lá o índice de procurar informação está muito grande, tal como vocês falaram. Professor, se a gente pudesse puxar agora, muito bom essa parte da gente compreender os medicamentos, a importância de se usar medicamento com prescrição médica. Se a gente pudesse puxar para os problemas oculares, e agora falando do âmbito aqui da nossa DNV, do nosso campus aqui de Lusiânia, o que a gente tem de prevalência no que chega no senhor consultório, que o senhor trabalha aqui em Lusiânia? O que Sim, mais vê aqui? nós tivemos agora o Opera Lusiana, que foi o Opera de catarata. Só que nós tivemos muito índice tanto da catarata ou do glaucoma associado. Nós tivemos um índice muito grande de MRI, degeneração macular relacionada à idade. Só que essas doenças, elas estão associadas a outras doenças. Retinopatia diabética. Então eu fiquei impressionado, tem 3 anos que eu estou no município, a existência enorme de diabetes. A alimentação toda desgovernada em Lusiânia. É uma alimentação sem controle. Então eu posso tudo. Então as doenças mais resistentes aqui, nós temos um índice muito grande de catarata. Nós temos um índice muito grande de retinopatia diabética. Nós temos um índice muito grande de MRI e glaucoma. Muito, mas é muito mesmo. E o acesso dessas pessoas à saúde, a cada dia que se passa, se torna mais difícil. Porque dentro desse trabalho que nós fizemos do Opera Lusiânia, então nós tivemos outras pré-doenças ou doenças associadas àquela principal, então uma catarata. Então eu até falava muitas vezes ao paciente que o glaucoma é uma doença oportunista da catarata. E muitas vezes a catarata, a pessoa acha que tem que estar totalmente velha para ser submetida ao procedimento cirúrgico. Nunca na vida. Porque tem as doenças oportunistas da catarata. Esse é o cuidado maior que a gente tem. Começa devagar, né? Glaucoma é Sim, doença silenciosa, sintomática, covarde e sem tratamento diagnóstico precoce, cega. Sim. No entanto, no glaucoma, principalmente, a gente tem um índice muito grande do uso inadequado das medicações, os colírios, os antiglaucomatosos. Então, muito desgovernante. E o acesso que se tem, porque o colírio, muitas vezes, nós prescrevemos esse colírio, e muitas vezes um amigo de profissão ele diz, você não pode deixar nunca na vida de usar esse colírio, porque senão você perde a visão. Então ali já viu a sentença de morte. Porque ele fala, se eu não usar, por que não dizer, é uma gota que salva a tua visão? Por quê? Muitas vezes esse paciente vem a mim, eu tenho que suspender o uso desse colírio porque ele não surte mais efeito, para eu fazer um processo ali, para eu administrar o colírio. Eu não consigo. Porque muitas vezes a primeira sentença ele já recebeu. Não pode deixar de usar, porque senão você vai ficar cego. Mas isso é totalmente errôneo. Porque a partir do momento que esse paciente ele vai perdendo a visão, ele usa 5 colírios ao dia. Eu tenho que dar um intervalo de 5 minutos, de 15 a 20 minutos para eu utilizar o outro. Mas se esse paciente está perdendo a visão, ele vai pegar o mesmo várias vezes, porque ele não consegue enxergar. Até os fabricantes agora estão mudando, colocando cores diferentes para eles saberem associar através dessas cores. E aquele paciente que não tem nível escolar? Então ele vai, muitas vezes, pelo que o filho faz. Olha, esse é de manhã, ele desenha o sol. Esse é à tarde, ele coloca o nublar do sol ali, misturado com a hora do sol. E à noite ele coloca a lua. Então essa é a maior dificuldade e o acesso que a gente tem. Bom, eu queria aproveitar sobre essa deixa, que a gente falou sobre um pouco das patologias, e eu queria que você explicasse para a gente, né, e para o pessoal que está assistindo, como que a gente faz para identificar de maneira precoce o surgimento. Como que eu
faço com que o meu paciente busque ajuda a partir do momento que ele reconhece que ele está com a visão um pouco pior. Queria que você ajudasse a gente a reconhecer, tanto nós como os familiares, né, que nós temos pessoas da terceira idade na família, então nós queremos ajudar essas pessoas, tanto pessoas da terceira idade, como elas fazem para reconhecer elas mesmas que elas já não têm mais a mesma visão, que aquilo pode ser patológico. Uma questão, por exemplo, eu tenho um membro na família que eles enxergavam como se fosse uma meia-lua, quando ele tentava olhar a visão periférica dele. E aí, ele não sabia o que era. Ele achou normal, segurou um tempo, até que foi piorando. E aí, ele chegou ao diagnóstico de que era um descolamento de retina. Então, como que a gente faz para ajudar essas pessoas a reconhecer que não está dando mais, que elas precisam buscar ajuda médica? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o acesso ao médico. Esse é o primeiro. Porque cada uma mostra as suas peculiaridades. Algumas vão mostrar uns pequenos defeitos. Exemplo, catarata. O paciente que não tem acesso, que nunca usou óculos, ele não sabe o que é catarata. Ele sente uma opacificação visual e ele acha que aquilo é normal ele acha que aquilo é normal. Mas não é normal. Mas só o médico tem capacidade de avaliar isso e dizer se é normal ou não. Uma catarata, dependendo do estágio que ela estiver, porque a catarata também, a gente tem um problema muito sério, porque quando se fala em catarata, a gente pensa que só tem uma. Não, ela tem padrões morfológicos diferentes. Então, tem uma catarata que é cortical, tem uma catarata que é nuclear, tem uma catarata subcapsular. São vários tipos de catarata. Quando você basicamente começa, principalmente a catarata, mas hoje, como falei no início, diante dessas medicações, vão apresentar características diferentes, porque eu tive algo subjacente ali ou associado que pudesse ser isso. Mas, por exemplo, o brilho excessivo à luz. Quem tem catarata começa também a perder a visão noturna. Por quê? Porque o cristalino é uma lente biconvexa, e essa lente biconvexa eu posso ter a catarata na face anterior, na posterior, nas duas. E essa lente biconvexa ela vai gerar o quê? Um astigmatismo, cai a visão noturna. É aquilo que vocês jovens sempre falam, né? Uma visão estourada, a luz em volta de lâmpadas, olha que eu não posso dar uma divergência violenta na luz. Muitas vezes ele diz, foi feito 4 consultas no mesmo dia. Ele falou, doutor, está errado. Porque eu fiz, deu errado, ele voltou, trocou a receita, mesmo assim não chegou, ele procurou mais 2. E muitas vezes eu brinco até com um paciente e falei, se for feito 4 consultas ao depois do dia, eu terá 4 receitas. E doutor, o que eu vou fazer? Você vai comprar 4 óculos, porque você tem 4 receitas. Como assim, doutor? Se como eu não consigo enxergar com 4, eu falei, porque um vai ser para de manhã, um vai ser para de tarde, outro vai ser para de noite, outro para procurar os 3 quando aparece. Por quê? Porque você não vai ter uma qualidade visual. Então a lente que ele limpa constantemente é a lente do óculos, mas a lente dele que ser limpa é a lente intraocular. É um cristalino. Então esse é um índice muito grande que a gente tem da catarata. E dá para perceber tudo isso. Que é um astigmatismo também, onde ele predomina muito na córnea. Mas o astigmatismo a gente tem. A córnea também tem 2 faces, né? Tem uma anterior e uma posterior. Eu posso gerar nas 2. Mas também eu posso ter o cristalino, tanto na anterior quanto na posterior. Mas no cristalino também eu posso ter uma inclinação dele, que gera um astigmatismo. E também tem a descentração da fóvea. Então, o astigmatismo vai predominar na face anterior da córnea, posterior da córnea, anterior do cristalino, posterior do cristalino, inclinação do cristalino e a simplicidade da fóvea. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Outra coisa também dentro da miopia, tanto quanto falou da catarata, a miopia é a oscilação dos objetos, né? Por quê? Porque ele não enxerga longe. Ele vai aproximar dos objetos, ele vai fazer fenda palpebral para tentar enxergar melhor. Porque quanto menor fenda o fechamento das pálpebras, menor a berrometria, menor a distorção de imagem. Aí onde você vai procurar um meio compensativo. Então são características. Já na hipermetropia, na presbiopia, você vai começar a síndrome do braço curto, né? Mas só quem já era hipermetropia antes, que quando chega aos 40, que inicia a presbiopia, que a vista é cansada, né? Que o braço vai ficando curto,
Então, é uma característica da hipermetropia. Nas crianças, a gente tem que ficar atento também no estrabismo, que apresenta uma característica predominante da hipermetropia. O meio compensativo, procurar um meio através da cabeça, inclinando para fazer, tentando ajuste de eixo, onde associa o astigmatismo. Então, essas são as características, mas o maior cuidado que a gente pede é que você vá ao médico, porque você pode pensar que é simplesmente um efeito corretivo e tem uma patologia associada, não simplesmente um efeito corretivo. Como é importante ter esse primeiro passo, né, de ir até o médico, de sentir essa dificuldade na visão e ir direto ao médico. Eu tenho a minha avó, ela, desde que eu nasci, ela não enxerga, ela tem 5% da visão. A única coisa que ela consegue enxergar, a gente brinca, ela gosta de jogar dominó. A gente brinca que a única coisa que ela consegue enxergar é as pedras do dominó e nota de sé. A gente sempre brinca. E, assim, falando agora de aspectos psicológicos, minha avó é muito abalada por causa de tudo que é relacionado à visão. Tropeça, cai, tem uma lesão na perna, lembra, só tropecei e tal, não estou enxergando direito. Falando sobre os aspectos psicológicos, chega uma paciência do senhor que a gente consegue ver que o aspecto psicológico predomina muito para resolver esse problema, com dificuldades de socializar, tristes por causa da depressão. Lembra que no início eu falei de quando a gente faz um diagnóstico, a forma de dizer ao paciente, ele já recebeu a sentença de morte dentro da linha de pensamento dele. Então, o cuidado maior que nós médicos temos que ter é a informação. Esse é o cuidado maior. Por quê? Se você tiver uma informação daquele paciente que tem uma doença degenerativa progressiva que vai levar a cegueira. Não, esse paciente, eu não posso dar essa sentença a ele. Ele sabe da existência da doença, mas ele sabe que a tecnologia, o mundo tecnológico, ele está avançando. Então não sou eu que tenho que dar a sentença para ele agora. Porque se eu der essa sentença, logo em seguida eu vou ter que ter um psiquiatra associado à minha consulta. Eu vou ter esse psiquiatra. Por quê? Porque eu dei a sentença a ele. Então, o cuidado de abordagem ao paciente. O cuidado de dar notícia a esse paciente. O cuidado de ter esse paciente seu. O cuidado de dizer que você é exclusivo dele, tanto quanto ele é exclusivo dele. Então, ter esse cuidado é o menor índice de problema psiquiátrico que a gente está vendo. Porque quando se dá uma notícia, o doutor falou que eu vou cegar. Mas o doutor, então, ele tem agora uma bola de cristal que consegue prever tudo isso. Até, no entanto, eu falo para os meus pacientes, me encaminhe a ele, porque eu quero que ele me fale um número da Mega Sena e eu vou tentar chegar a 5, porque eu vou fazer uma associação. Ele está sabendo mais do que eu. Então, muitas vezes, um amigo, ele faz isso, onde que não é. Então, eu já dou a sentença a esse paciente, esquecendo que o mundo tecnológico não está. Esquecendo que a pesquisa, ela existe. Isso eu não posso fazer. Porque, muitas vezes, eu tenho pacientes com baixa visão, então eu trato muito paciente de baixa visão, visão subnormal, com determinadas doenças pré-existentes, ou que já existem, ou que vão ser degenerativas, independente da idade. Desde um recém-nascido, com glaucoma já congênito, até aquele idoso. Então, ao paciente eu digo assim, se eu tiver 5% de visão, é gratificante ou não? Ele falou, não. Eu falei, mas eu estou te dando mais 5% de visão? Ele falou, doutor, parando para pensar, é bom, porque eu não tinha. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com o paciente. Então, esse tratamento hoje que está afetando muito a parte psíquica desse paciente é a forma de abordagem, é a forma de notícia ao paciente. Esse é o cuidado maior que a gente tem que ter, e isso o médico ele tem que fazer de excelência. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre isso. Referente a isso, né, a questão psicológica, a gente vê que afeta bastante. Muitas das vezes eu escutei minha mãe, que ela tem uma doença degenerativa, falando que ela daria qualquer coisa para ter a visão dela de volta. Então a gente escuta muito isso quando a gente chega membro na família. E sobre essa questão, referente à catarata, que é uma das doenças que afetam o olho, mais tratável do mundo, mas que as pessoas não vão atrás, né? Tende a chegar num estado de urgência, por mais que seja extremamente tratável, né?
como funciona a cirurgia, até mesmo para tranquilizar o pessoal que recebe o diagnóstico de catarata, mas não vai fazer a cirurgia com medo. Como funciona a cirurgia? Como é que a gente pode tranquilizar elas para que elas busquem o tratamento definitivo? Lembra que há pouco instante eu falei do mundo tecnológico? Sim. Você imagine uma catarata sendo feita há 10 anos atrás. Vamos colocar nos tempos há 10 anos. Então, a gente pegava, hoje nós temos catarata que você se resolve em 8 minutos. 8 minutos. Mas aí meu vizinho foi submetido e perdeu a visão. Ele pega aquele organismo dele e trabalha igual ao organismo do vizinho. Então, o índice maior que a gente tem de dificuldade é também a não informação. Não tem esse acesso à informação. Então, está se devendo muito. Então, hoje, o paciente tendo acesso a essa informação, como nós comentamos há pouco instante, né? Então, o mundo tecnológico chegou, né? Então, do whitebook, né? Que o paciente falou, mas não são todos. Porque aquele que sabe apertar um botão, muitas vezes não conhece nem a letra do nome. Então, o índice é isso maior que nós temos. É o índice da não informação. Então, a catarata hoje, nós temos cirurgia que é coisa do outro mundo. Nós temos lentes, que é menor incisão, menor tempo cirúrgico. E muitas vezes o próprio paciente assim, poxa, mas eu paguei 10 mil reais em cada olho para 5 minutos, 8 minutos de cirurgia. Eu falei, mas a melhor da cirurgia é aquela que seja feita rápido, que tu saia o mais rápido sem cirurgia para casa. Porque a recuperação é em casa, não é internado no hospital. Então hoje nós temos tecnologia para cirurgia de catarata, coisa extraordinária, que faz com que o paciente... Eu vou dar um exemplo muito grande aqui. Eu tenho um paciente que a cirurgia dele foi marcada para nós recentemente, e ele foi a mim 10 vezes, ele pagava a consulta 10 vezes, porque eu tinha que convencê-lo à cirurgia. Entendeu? Então nós operamos o olho dele dia 24/9, o outro nós operamos dia 24/10, coincidência, né? Todos os dois dia 24. O primeiro olho ele falou assim, eu deitava de cabeça para cima, não podia mexer para o lado, eu tinha medo da lente sair do lugar. Mas era uma informação que ele obteve de amigo médico. Mas você não pode fazer isso porque senão a lente se loca. Então aquilo ficou taxado. E tem outra, não só ele sofre, os familiares sofrem todos juntos. Tá? Então quando você fala isso, ele vai dizer para todos os familiares, então todos os familiares estão sofrendo juntos. Então esse paciente ontem, ele foi à revisão comigo. Ele falou, doutor, você é o anjo da minha vida. Porque se não fosse você não teria feito. Há mais de 10 anos. E ele, condições financeiras, tudo isso, ele não quis nem fazer por plano, saúde. E ele guardou algum dinheiro para ele poder ser submetido a essa cirurgia. Ele falou, hoje, doutor, eu consigo ver teu rosto. Ele chegou com uns papéis, onde o profissional amigo, ele falou, você, daqui para frente você tem que escrever tudo grande. E ele foi mostrando os papéis tudinho. Ele levou a mochila ontem e tirou todos os papéis dessa mochila. No primeiro olho que foi submetido, ele colocou, para não esquecer, todos os colírios em caixa alta. Escrito, ele é professor também. Não haveria mais necessidade daquilo, mas ele estava doutrinado aquilo. Aquilo marcou a vida dele. Você, daqui para frente, vai ter que escrever tudo grande. Então, o maior problema que a gente tem de orientação, o cuidado, novamente, que eu tenho da abordagem e do tratamento a ser feito. Professor, falando de procedimentos cirúrgicos, do paciente realizar esse procedimento e o pós-operatório, em relação à oftalmologia, pelo menos para mim, que usou após 2 anos de idade, sempre foi um susto chegar lá e alguém jogar uma luz no seu olho, alguém botar um colírio no seu olho e você a pupila dilatar, sabe? E muitas vezes, fazendo procedimento cirúrgico num órgão que é tão pequeno, tão delicado, não pode assustar o paciente, não pode convencer ele de que faça cirurgia, é seguro, é eficaz e resolve. O procedimento cirúrgico hoje, o convencimento se torna difícil, né? Aquele que foi ser submetido ao procedimento cirúrgico, ele fala, dói, demorou mais tempo, porque cada organismo vai funcionar diferente do outro. Então, a gente tem um índice muito grande desse paciente ter essa acessibilidade mesmo à cirurgia por causa das informações sofridas. E outro, amigos também, hoje a gente tem Instagram,
ele fazendo a propaganda, Recomendações. lembra de tudo aquilo. Quando ele sai de lá, ele não confia muito, ele procura outro profissional, ele começa a entrar um pouco em divergência em tudo que tem que ser dito, ou em tudo que se foi falado. Então, hoje, o procedimento cirúrgico, para você ter convencimento, eu tenho um organismo. E esse organismo, ele passa por um processo de formação, desenvolvimento e estabilização. Eu brinco muitas vezes com o meu paciente que o orifício pupilar, a visão, a janela do corpo e da alma. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente oferecer basicamente uma cirurgia que, no lugar da pupila, não veja o símbolo cifrão. É perigoso, professor, no cirurgia ocular, Toda cirurgia é perigosa, toda cirurgia tem risco. mas em comparação às outras. Não se dá para ser feito um comparativo, porque toda cirurgia tem risco. Mas hoje nós temos cirurgias que são minimamente invasivas, então tempo cirúrgico muito rápido, tecnologia muito avançada, o risco é iminente, mas o índice é muito pequeno, muito pequeno. Bom, aproveitar que a gente já desmistificou vários tabus referente a catarata, cirurgia, vamos entrar num assunto que afeta muito as pessoas hoje em dia. Vamos usar o exemplo até da pandemia, em que a gente percebeu que a questão da dieta piorou muito, o medicamento piorou muito. Então, sobre a retinopatia diabética, como que se dá esse processo? Como que o meu paciente pode chegar lá ao ponto de ter essa piora? Bem, o nome já está dizendo, a retinopatia diabética é causada pela diabetes. Né? Hoje, muitas vezes, o paciente ele perde o controle completamente da diabetes. E quando você diz a ele que ele precisa ter a certeza de que a diabetes será controlada a partir do momento que ele for submetido ao controle disso. A retinopatia é uma causa da diabetes. Se você tem uma diabetes controlada, você tem uma retinopatia controlada. Os procedimentos cirúrgicos para a retinopatia diabética só vai surtir efeito a partir do momento que a diabetes deixa de controlar. A partir do momento que você não controla a diabetes, o teu procedimento cirúrgico ele está indo por água abaixo. Não vai surtir efeito, porque o controle da diabetes não é as medicações que são aplicadas nos olhos, os antiangiogênicos, os lasers. Então há uma retinopatia diabética, então essa reação de neovasos, são os pequenos aneurismas, espaçamento de sangue para dentro do olho, tendo necessidade de fazer vitrectomia, tudo isso. Então, são procedimentos muito invasivos. O que vai ser feito? Fazer algo que possa manter o que ele tem, mas não recuperar o que se perdeu. Porque eu preciso de uma resposta do organismo. Então, uma retinopatia diabética ela está plenamente ligada à resposta do organismo. Quem manda nesse organismo? O próprio paciente. Um controle de uma diabetes, um controle de procedimento cirúrgico. Um descontrole da diabetes, um descontrole do procedimento cirúrgico. Ele não surte efeito. Então, nós temos uma coisa muito agravante mesmo na retinopatia diabética, o que muitas vezes a gente orienta o paciente que há necessidade maior do controle da diabetes para que ele possa ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele não faz. Então, nós o levamos para ele ser submetido a essa cirurgia. Então, aplicações de antiangiogênica, injeções intravítreas. Então, só não vai surtir efeito, porque a diabetes não está controlada. Então, aquele procedimento que era para ser feito em outro, que a gente sempre diz no centro cirúrgico, em outro paciente que está controlado, ele está sendo feito em um paciente que está descontrolado. Por quê? Porque a necessidade dele é maior. Vão ter pacientes com diabetes que vão apresentar retinopatia. Sim, entendeu? Mas hoje a gente tem esse índice muito grande no controle do paciente. Paciente com controle desregulado da diabetes, com medicação de maneira errada. Uma diabetes descompensada, sistemas descompensados. Perfeito. Professor, indo agora para o rumo de uma doença mais relacionada, como você falou anteriormente, a catarata, que é adjacente à catarata, o glaucoma. Se eu pudesse caracterizar o glaucoma hoje, dentre as doenças oftalmológicas que agride aqui no ciclo do ano e nacionalmente falando também, o glaucoma estaria onde nessa classificação e como como buscar um diagnóstico precoce? Lembra que nós falamos de corticoide? Sim.
Lembra que nós falamos há pouco instante de diabetes? Lembra que nós falamos de catarata? Lembra que nós falamos de doenças degenerativas? Doença oportunista do glaucoma. Então, em todas as doenças que estão associadas à visão, nós temos o glaucoma, como muitas vezes eu digo ao paciente, ele é o oportunista, ele bate 24 horas na tua porta, sabendo que a gente tem hereditariedade, né? Sabendo que a gente também tem a hipertensão. Então, nós temos doenças pré-existentes, onde o glaucoma ele é a doença oportunista das doenças já pré-existentes. Então, esse é o cuidado agora que a gente tem que tomar. Porque quando eu digo, mas eu tinha só diabetes e agora eu tenho glaucoma, oportunista. Mas eu tinha só hipertensão, olha, a gente não bate hipertensiva, olha o glaucoma. Mas eu faço uso de anti-inflamatório crônico, olha o glaucoma. Eu uso muito determinadas bebidas, eu uso muitas drogas, eu quero crescer da noite para o dia, olha o glaucoma. Então, são doenças que vão causar alteração. A gente muitas vezes brinca com o paciente, ele fala, mas o problema é onde? Eu falo, glaucoma, que é no nervo óptico, então a retina é outra coisa. Se eles fossem iguais, cairia o mesmo nome. Como são diferentes, cairia um nome diferente. São dois lugares diferentes, mas que vai afetar os dois lugares. Esse é o cuidado. Onde esses dois lugares, eles são áreas primordiais para o exame. São áreas de excelência. Então, um paciente com doença pré-existente, diabetes, hipertensão, podendo fazer uma retinopatia hipertensiva, uso crônico de medicações. Uso crônico de medicações. Eu posso dizer a esse paciente para ele fazer um acompanhamento oftalmológico com frequência? Que frequência, mais ou menos? Por ele já ter uma doença, não para ele apresentar sintomas, mas por ele já ter uma doença, igual como você falou, doença oportunista. Sim, a todos aqueles pacientes que têm as doenças pré-existentes, todos eles têm que fazer exame anual. Todos. Óbvio que a gente faz um rastreio para glaucoma, os exames, então a gente tem exames que têm boa sensibilidade, que depois nós temos que, muitas vezes o paciente ele fala assim, eu vou ao doutor e ele pede um monte de exame. A medicina ensina isso. Então é melhor eu pecar pelo excesso do que pela ausência. Perfeito. Então eu tenho pessoas que fazem exames, porque eu tenho exames que têm boa sensibilidade, mas eu tenho exames específicos. E eu, basicamente, quando é submetido aos exames que tem boa sensibilidade e ele me causou dúvidas, eu preciso pedir um específico. Em saber também que a oftalmologia ela tem subdivisões. Especialista em córnea, especialista em glaucoma, especialista em catarata, especialista em retina, especialista em doenças degenerativas, especialista em oftalmopediatria. Então não quer dizer que o glaucoma ele só está em velho. A partir dos 40 anos, todos nós temos que ser submetidos a exames dos olhos, rastreio de doenças pré-existentes, mas a minha família não tem. Que bom, né? Não carregou o gene recessivo, né? Então está com um dominante ainda. Mas a gente não conhece a história clínica da família. Então não quer dizer também que toda doença que é através da genética eu também posso manifestar. Mas eu não posso esquecer que se existe uma doença degenerativa na família, ou se existe uma doença congênita, eu tenho que fazer rastreio. Porque ela pode ser tardia. E muitas vezes ela não é precoce. Ela pode ser tardia. Então eu tenho que fazer rastreio dessa doença. E as demais doenças pré-existentes têm que fazer. Depois dos 40, todo mundo tem que fazer exame de glaucoma. Todo mundo. Anual? Anual. Todo. Não é simplesmente uma avaliação da prescrição de óculos. Porque muitas vezes você está com uma baixa acuidade visual, tu acha que é simplesmente a prescrição de óculos e é uma doença pré-existente. Então esse é o cuidado maior. Então cuidado, porque óculos todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Mas muitas vezes o paciente diz, eu vou à consulta e o doutor vai me entupir de exames. Não, se ele encontrou algo diferente, para que a gente possa, a conclusão desse algo diferente, só os exames. Não tem como eu operar a tua vesícula se eu não pedir uma ressonância, uma tomografia. Eu não vou ficar em exames que só tem boa sensibilidade. Eu preciso de exames que tenham boa especificidade. Bom, agora que a gente elucidou boa parte do caminho, dos problemas, das principais patologias, eu gostaria de finalizar com chave de ouro e perguntar para você, já que todos nós caminhamos, né, rumo à terceira idade, rumo a chegar na fase idosa, né,
como nós fazemos isso de maneira saudável? Que a gente não tem uma piora visual. Porque, afinal de contas, o olho ele não está sozinho no corpo. Ele está interligado dentro de um sistema. Então, hábitos do nosso dia a dia afetam ele também. Como que eu faço para o meu dia a dia, né, fazendo com que o meu amanhã ainda seja visível para mim? Uma coisa interessante que você falou, vida saudável, né? Então, o tabagismo, se eu disser assim, o tabagismo prejudica, mas você é um médico que fuma. Você não pode dizer que ele prejudica. Isso. Então, a bebida prejudica, mas você bebe. Você não pode dizer. Então, você tem que ter um cuidado também redobrado a passar isso para o teu paciente. Então, você tem que dizer a ele vida saudável. Ele tem que entender o que é uma vida saudável. E são escolhas para que ele possa ter vida saudável. Porque tudo isso vai influenciar, não é só uma coisa, não. Vai influenciar em todo o sistema. Então, o sistema ele vai te dizer, a partir do momento que você tem vida saudável, então mudando hábitos de vida, então academia, alimentação, né? Então hoje a gente está tendo um índice muito grande de alterações, né, pelos vídeos aí da vida, né? Então o cigarro eletrônico, então a gente está tendo uma alteração muito grande também na visão por causa de tudo isso. Porque são intoxicações em curto prazo de tempo, não é muito tempo. E o sistema ele vai te dizer, eu sou o sistema, eu organizo esse sistema. Então, Cauê, quando tu veio ao mundo, você recebeu o nome de Cauê. Mas você não é o nome desse organismo, você é o mero administrador dele. Então, administre ele bem, para que assim você possa ter essa vida saudável. Muitas vezes no paciente, uma vez eu encontrei um paciente, tem até no Instagram, que as pessoas dizem muitas vezes assim, mas se eu morrer, é só enterrar. Não, porque se você perder a visão, é uma forma de morrer. Se você perder se você for mutilado, for para uma cadeira de roda, é uma forma de morrer. Esse é o cuidado maior que a gente tem que ter. E muitas vezes o paciente, ele olha esses vídeos no Instagram, tem até um que se veste como médico, e ele diz assim, quem gosta de viver é quem está na fila de transplante. Então, quer dizer, tem que acabar com esse corpo. Não. Mas aí você subentende que o que é acabar com esse corpo? Essa crença de que a tua conta vai chegar. Mas você não pode dizer para o paciente, muitas vezes, pare de beber, pare de fumar, vai fazer atividade física, porque você está rebaixando a cada momento. Muitas vezes a gente sempre lembra no antônimo e no sinônimo. Ele sempre vai entender o antônimo. Ele não vai entender o sinônimo. Porque, Cauê, se eu disser a você que você é irresponsável, você vai olhar para o João e vai dizer assim, poxa, doutor, você está dizendo que eu sou irresponsável? O que eu mostrei para você me dizer sobre essa irresponsabilidade? Não, Cauê, quando eu falei que você é irresponsável, é porque você tem um discernimento, tempo, para que você possa saber que o mundo saudável é o que faz com que o sistema não trabalhe saudável. Vida saudável. Isso. Bom, perfeito, então. Eu só queria agradecer do fundo do meu coração a sua presença. Então, nessa partezinha final, além de mandar um beijo, um abraço para um enxerido, queria saber se você tem alguma frase motivacional para todo mundo que está assistindo, para a gente caminhar para um futuro melhor. Essa frase, eu sempre digo em sala de aula. A vocês que vão brevemente se tornar médico, né, vai fazer parte do meu mundo, né? A sociedade também vai entender que a medicina na vida de vocês ela é bem precoce, né? Vocês deixaram tudo na vida para ser médicos de excelência. Aqui eu deixo uma frase para dizer o seguinte, eu escolhi uma profissão para poder cuidar do amor de alguém. Então assim farei de excelência. Porque esse amor de alguém, Cauê, você é o amor de alguém. João, você é o amor de alguém. Eu também sou o amor de alguém. Então eu sou um ser humano tanto quanto vocês. E a frase é essa. Cuide sempre do amor de alguém para que você seja cuidado da mesma forma. E essa é a minha frase. Perfeito. Então, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Assim, aqui eu tenho 2 filhos de excelência também, o doutor Guilherme, tenho a doutora Tainara.
tem a minha esposa magnífica, a dona Mara, e um abraço a todos vocês aqui também, e a UniRV, que me fez esse convite, tanto quanto vocês, que estão tendo um trabalho de excelência. Continue, porque no dia que vocês desistirem, talvez outro venha, mas continue o trabalho de excelência que vocês estão fazendo. Obrigado por todos. Você quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Só agradecer pela oportunidade, tanto do projeto de extensão, quanto da faculdade, que permite que a gente faça isso. Agradecer porque o senhor veio. E mandar um abraço para os meus patrocinadores, papai e mamãe, e um abraço para minha esposa, Laura. Bom, para finalizar, eu também quero mandar um beijo e um abraço para pessoas muito importantes para mim. Primeiramente para minha namorada que está nessa trajetória comigo todos os dias. Também mandar um abraço e um beijo para o meu pai, que é um dos meus patrocinadores também, e está nessa caminhada comigo, sempre fortalecendo, sempre sendo meu parceiro. E principalmente para minha mãe, que eu estou buscando esse caminho por conta dela. Essa entrevista de hoje sobre oftalmologia, sobre os cuidados da visão, foi quase como uma carta de amor para ela, uma homenagem para mostrar que eu estou buscando, que eu tenho um carinho muito grande por ela e que eu vou cuidar dela, vou cuidar da visão dela. Então, mandar esse abraço aí para essas pessoas que são muito importantes também. O Cauê, até só para finalizar com chave de ouro, Cauê, o Cauê fez um comentário comigo a respeito da mãe. Aqui quero mandar um grande abraço para ti. E não acredite na sentença do que estão lidando. O mundo tecnológico é para isso. Assim, o Cauê é um garoto que brevemente, de repente, ele já trabalha até no meu consultório, né? Vou ficar aguardando, né? Porque já tem basicamente um convite hoje feito aqui, viu, Cauê? No meu consultório, as portas estarão abertas, quem quiser olhar como que funciona o trabalho, então no SUS, como funciona o trabalho para baixa visão, tanto no meu consultório em Brasília, as portas estarão abertas para ti. E assim, vamos um dia marcar aí, agendar, para que a gente possa fazer algo aí e possa ajudar mais ainda a sua mãe. Porque o pouco que nós damos ao paciente é muito para ele. Bom, sem comentários, eu fico muito feliz com o convite. E bom, esse foi nosso queridíssimo professor, também diretor do campus de Lusiânia da UniRV, José Carlos. Obrigado a todos. Valeu.